Não consegui convencê-la a desistir. Num domingo, dia em que Stefano dormia até meio-dia, saímos juntas para um passeio e ela me impeliu até o bar Solara. Quando apareceu na rua nova, ainda esbranquiçada de cal, fiquei boquiaberta. Vestira-se e maquiara-se de modo muito vistoso. Não parecia nem a desleixada Lila de antigamente, nem a Jacqueline Kennedy das revistas. Mas, para ficar nos filmes de que gostávamos, talvez uma Jennifer Jones. Caminhando ao lado dela, senti certo constrangimento e também uma sensação de perigo. Pareceu-me que, além da malemolência e da maledicência, ela ainda estava se arriscando ao ridículo e que ambas as coisas estivessem por tabela atingindo a mim, uma espécie de cadelinha apagada, mas leal, que lhe servia de acompanhante. Tudo nela, do penteado aos brincos, da camisa cintada à saia justa e ao modo de caminhar, era inadequado às ruas cinzentas do bairro. Os olhares masculinos, ao vê-la, pareciam palpitar como ofendidos. As mulheres, especialmente as mais velhas, não se limitavam apenas a uma expressão desorientada. Uma delas chegou a parar na beira da calçada para olhar, com um risinho entre o divertido e o incomodado, como quando Melina fazia suas bizarrices na rua. No entanto, quando entramos no bar Solara lotado de homens que tinham ido comprar as guloseimas dominicais, houve apenas uma respeitosa troca de olhares, alguns gestos claros de cumprimento, o olhar realmente admirado de Guilhola, atrás do balcão, a saudação de Michele, que estava no caixa, um bom dia exagerado que pareceu uma exclamação de júbilo. As trocas verbais que se seguiram foram todas em dialeto, quase como se a tensão impedisse que se dissesse os filtros cansativos da pronúncia do lexo da sintaxe italiana. Em que posso servir? Uma dúzia de doces. Michele gritou a Guilhola, dessa vez com uma leve tonalidade irônica. 12 doces para a senhora Carraque. Aquele nome, a cortina que dava para a cozinha se abriu e Marcelo apareceu. Ao ver Lila bem ali, em seu bar confeitaria, empalideceu e se retraiu, mas poucos segundos depois se reapresentou e veio nos cumprimentar. Murmurou, virando-se para minha amiga. Acho estranho ouvir esse senhor Carraque. Eu também, disse Lila, e o meio sorriso divertido, mas a fatal total de hostilidade surpreenderam não só a mim, mas também aos dois irmãos. Michele a reexaminou bem, com a cabeça inclinada de lado, como se estivesse observando um quadro. Vimos você, disse, gritando a Guilhola. Não é verdade, Guilhola, que a avistamos justamente ontem à tarde? Guilhola fez sinal que sim, mas sem muito entusiasmo. Marcelo também concordou. Vimos sim, vimos. Mas sem a ironia de Michele, como se ainda estivesse sob hipnose no espetáculo de mágicos. Ontem à tarde? Perguntou Lila. Ontem à tarde, confirmou Michele. No restaurante. Marcelo tratou de abreviar, irritado com os modos do irmão. Você estava exposta na vitrine da costureira. Havia uma foto sua vestida de noiva. Então passaram a falar sobre aquela foto, Marcelo com devoção, Michele com ironia, ambos reiterando com formulações diversas que nela se fixara o melhor da beleza de Lila no dia de seu casamento. Ela se mostrou contrariada, mas com certa coqueteria. A costureira não lhe dissera que poria a foto na vitrine, do contrário, ela jamais lhe teria dado uma cópia. Também quero uma foto na vitrine, gritou Guilhola do balcão, arremendando a voz caprichosa de uma menina. Se alguém se casar com você, disse Michele. Você vai se casar comigo, respondeu ela enfesada, e a coisa prosseguiu assim até que Lila disse séria. Lenúcia também quer se casar. A atenção dos irmãos Solara se desviou desinteressadamente para mim, que até aquele momento me sentira invisível e não dissera uma só palavra. Que nada, respondi, enrubescendo. Como não? Eu me casaria com você mesmo com seus óculos, disse Michele, levando outro olhar fulminante de Guilhola. Tarde demais, ela já é noiva, disse Lila, e pouco a pouco conseguiu conduzir a conversa com os dois irmãos até Antônio, evocando sua situação familiar e fazendo um vívido retrato de como ela se agravaria ainda mais caso ele prestasse o serviço militar.
Não me espantou apenas sua habilidade com as palavras, essa eu já conhecia. O que me espantou foi o novo tom que usava, uma dosagem bem calibrada de petulância e dignidade. Lá estava ela, a boca charmejante de batom, fazia Marcelo acreditar que tinha posto uma pedra sobre o passado, fazia Michele crer que sua arrogância esperta a divertia. E, para minha grande surpresa, usava com ambos as maneiras de uma mulher que sabe perfeitamente o que é um homem, que nesse quesito não tem mais nada a aprender, ao contrário, teria muito a ensinar. A fazê-lo, não recitava como faziam quando éramos novinhas, imitando romances onde apareciam damas perdidas, mas se via que seus conhecimentos eram autênticos, e isso lhe dava vergonha. Depois, bruscamente, se tornava intratável, lançava sinais de desdém. Eu sei que vocês me querem, mas eu não quero vocês. E assim se retraía, desorientando-os, tanto que Marcelo ficava sem ação e Michele se preocupava, incerto sobre o que fazer, com um olhar cintilante que queria dizer: fique atenta, porque sendo ou não a senhora Carraque, lhe dou um par de tabefes, sua puta. Naquele ponto, ela alternava de novo o tom, voltava a seduzi-los, mostrava-se alegre e os alegrava. O resultado? Michele não se abalou. Já Marcelo disse: Antônio não merece, mas para contentar Lenúcia, que é uma boa garota, posso perguntar a um amigo e saber se é possível fazer alguma coisa. Fiquei contente, agradeci a ele. Lila escolheu os doces, foi cordial com Guilhola e também com o pai, o confeiteiro, que apareceu da cozinha para dizer lembranças a Stefano. Quando tentou pegar, Marcelo fez um gesto decidido de recusa, e o irmão, ainda que de modo menos enfático, o apoiou. Já estávamos saindo quando Michele lhe disse sério, com a fala pausada que adotava quando queria algo a excluir qualquer discussão. Você está muito bem naquela foto. Obrigada. Dá para ver bem seus sapatos. Não me lembro, mas eu me lembro e queria lhe dizer uma coisa e te pedir também. Quer uma foto também? Quer colocá-la aqui no bar? Michele balançou a cabeça com um risinho frio. Não, mas você sabe que estamos decorando a loja da Piazza de Martini. Não sei nada das coisas de vocês. Bem, você deveria se informar porque são coisas importantes e todos nós sabemos que você não é tonta. Acho que se naquela fotografia serve a costureira para fazer propaganda do vestido de noiva, nós podemos utilizá-la bem melhor para fazer publicidade do sapato cerulo. Lila caiu na risada e disse: Você quer pôr a foto na vitrine da Piazza de Martini? Não, quero colocar uma grande, enorme, dentro da loja. Ela pensou um instante e depois fez uma expressão de indiferença. Vocês não devem pedir a mim, mas a Stefano. É ele quem decide. Notei que os dois irmãos trocaram um olhar perplexo e compreendi que já tinham conversado entre si sobre aquela ideia, tanto por certo que Lila jamais concordaria, de modo que não conseguiam acreditar que ela não tivesse feito um escândalo, que não tivesse dito imediatamente que não, mas se submetesse sem discussões à autoridade do marido. Simplesmente não a reconheciam, e naquele momento eu mesma já não sabia quem ela era. Marcelo nos acompanhou até a porta e, uma vez do lado de fora, assumiu um tom solene e disse palidíssimo: É a primeira vez que conversamos depois de tanto tempo, Lina, e eu estou muito emocionado. Eu e você não ficamos juntos e tudo bem, aconteceu assim. Mas não quero que fiquem coisas poucas claras entre nós. Sobretudo, não quero carregar culpas que não tenho. Sei que seu marido anda dizendo por aí que, por afronta, eu quis ficar com aqueles sapatos, mas lhe juro diante de Lenúcia, os sapatos foram ele e seu irmão que quiseram me dar como sinal de que não havia mais nenhum rancor entre nós. Não tenho nada a ver com isso. Ela ficou ouvindo sem o intrometer em momento algum, com uma expressão benévola no rosto. Então, assim que ele terminou, voltou a ser a mesma de sempre e disse com desprezo: Vocês são como crianças, se acusando entre si. Não acredita em mim? Não, Marcelo, eu acredito. Mas sobre isso que você disse, sobre o que eles disseram, estou cagando e andando. Arrastei Lila até o nosso velho pátio. Não vi a hora de dizer a Antônio o que eu tinha feito por ele. Confidenciei a ela, super excitada. Assim que ele se acalmar um pouco, vou deixá-lo.
mas ela não fez comentários, me pareceu distraída. Chamei. Antônio apareceu na janela, desceu sério. Cumprimentou Lila aparentemente sem se dar conta de como ela estava vestida e maquiada, esforçando-se para olhá-la o menos possível, talvez porque temia que ela lesse em seu rosto a perturbação de homem. Eu disse a ele que não podia ficar muito tempo, só queria lhe dar uma boa notícia. Então ele se pôs a ouvir, mas já enquanto eu falava, notei que ele se retraía como diante da ponta de uma faca. Ele prometeu que vai ajudar você, enfatizei ainda com entusiasmo e pedi confirmação a Lila. Marcelo disse isso, não é verdade? Lila se limitou a assentir, mas Antônio estava palidíssimo, sempre de olhos baixos, murmurou com a voz embargada. Nunca lhe pedi que falasse com Solara. Lila disse imediatamente, mentindo. Foi uma ideia minha. Antônio respondeu sem olhar para ela. Obrigado. Não era preciso. Despediu-se dela, não de mim. Virou as costas e sumiu pelo portão. Senti uma dor no estômago. Em que eu tinha errado? Por que ele reagira daquele modo? Andando pela rua, desabafei. Disse a Lila que Antônio era pior que a mãe, Melina. O mesmo temperamento instável, não aguentava mais. Ela me deixou falar enquanto nós caminhávamos para sua casa. Enquanto chegamos, me convidou para subir. Stefano está em casa, objetei. Mas não era esse o motivo. Estava ansiosa com a reação de Antônio e queria ficar sozinha, entender em que ponto eu tinha errado. Só 5 minutos e depois você vai. Subi. Stefano estava de pijama, todo descabelado, a barba por fazer. Cumprimentou-me com gentileza, lançou um olhar à mulher, ao pacote de doces. Você esteve no bar Solara? Estive. Vestida assim? Não estou bem? Stefano sacudiu a cabeça de mau humor e abriu o pacote. Quer um doce, Helena? Não, obrigada, preciso ir almoçar. Ele mordeu um canolo, se dirigindo à mulher. Quem vocês viram no bar? Seus amigos, disse Lila. Me fizeram muitos elogios, não é verdade, Helena? Contou a ele cada palavra que os Solara lhe disseram, exceto a questão de Antônio, ou seja, o motivo pelo qual me parecera que ela queria me acompanhar. Por fim, concluiu com um tom ostensivamente satisfeito. Michele quer colocar minha foto bem grande na loja da Piazza de Martiri. E você disse que tudo bem? Disse que eles precisam falar com você primeiro. Stefano terminou o canolo com uma só dentada e depois lambeu os dedos. Disse como se fosse a coisa que mais o incomodara. Viu o que você me força a fazer? Por culpa sua, amanhã vou ter que perder tempo com a costureira. Suspirou, se dirigiu a mim. Helena, você que tem a cabeça no lugar, tente explicar à sua amiga que neste bairro eu preciso trabalhar, que ela não deve me impor o vexame de fazer o papel de cretino. Bom domingo e lembranças a papai e mamãe. E foi ao banheiro. Por trás, Lila, que dirigiu uma careta zombeteira, então me acompanhou até a porta. Se você quiser, eu fico, disse. É uma bosta, não se preocupe. Repetiu com voz grossa de macho palavras como tente explicar à sua amiga, não deve me impor o vexame de fazer o papel de cretino, e a criatura fez que seus olhos se arregalassem. E se ele bater em você? Não estou nem aí para suas surras. Passo um pouco de tempo e estou melhor do que antes. No patamar da escada, me disse ainda, de novo com voz masculina, Helena, neste bairro eu preciso trabalhar. E então me vi na obrigação de imitar Antônio, sussurrei. Obrigado, mas não era preciso. E de repente foi como se nós víssemos de fora, ambas com problemas com nossos homens, paradas ali na soleira, empenhadas numa representação de mulheres, e começamos a rir. Disse a ela, basta darmos um passo e erramos, vai entender os homens, como eles nos aborrecem. Abracei-a forte e fui embora. Mas nem tinha chegado ao térreo e já ouvia Stefano gritando-lhe palavras odiosas e terríveis. Agora tinha uma voz de ouro, como a do seu pai. Enquanto voltava para casa, comecei a me preocupar tanto por ela quanto por mim. E se Stefano a matasse? Se Antônio me matasse? Fui tomada de ansiedade. Percorri a passos rápidos, na canícula poeirenta, as ruas dominicais que começavam a se esvaziar com a proximidade da hora do almoço. Como era difícil orientar-se, como era difícil não violar nenhuma das detalhíssimas regras masculinas.
Lila, talvez baseada em seus cálculos secretos, talvez só por maldade, tinha humilhado o marido ao ir bancar o coquete diante de todos. Ela, a senhora Carraque, com seu ex-pretendente Marcelo Solara. Sem querer, aliás, convencida de estar fazendo o bem, eu tinha ido suplicar pela causa de Antônio com aqueles que anos atrás tinham ofendido sua irmã, que o tinham espancado, que ele mesmo tinha espancado. Quando entrei no pátio, ouvi que me chamavam e estremeci. Era ele. Estava na janela esperando que eu voltasse. Veio para baixo e fiquei com medo. Pensei, deve estar com uma faca. No entanto, falou o tempo todo com as mãos enterradas nos bolsos da calça como para mantê-las prisioneiras, calmo, o olhar distante. Me disse que eu humilhara com as pessoas que mais desprezava no mundo. Me disse que o levara a fazer o papel de quem manda a mulher pedir favores aos outros. Me disse que ele não se ajoelhava diante de ninguém e que serviria não só uma vez, mas 100 vezes ao exército e que preferiria morrer combatendo a ir beijar a mão de Marcelo. Me disse que se Pasquale e Enzo ficassem sabendo, cuspiriam na cara dele. Me disse que me deixava, porque finalmente tivera a prova de que eu não me importava nem com ele, nem com seus sentimentos. Me disse que eu podia falar e fazer com o filho de Sarratório o que eu bem quisesse, mas que não queria me ver nunca mais. Não consegui replicar. Repentinamente tirou as mãos do bolso, me puxou para dentro do portão e me beijou apertado com força nos lábios contra os meus, vasculhando-me desesperadamente a boca com a língua. Depois se afastou, virou as costas e foi embora. Subi as escadas de casa muito confusa. Pensei que tinha mais sorte que Lila. Antônio não era como Stefano. Não teria nunca me feito mal. Só era capaz de fazê-lo a si mesmo. No dia seguinte não encontrei Lila, mas, para minha surpresa, tive que ver seu marido. De manhã eu tinha ido ao colégio deprimida, fazia calor, não tinha estudado, dormira pouco ou quase nada. As horas de aula tinham sido um desastre. Tinha procurado o Nino na entrada da escola, queria subir as escadas com ele trocando pelo menos umas palavras, mas ele não aparecera. Talvez estivesse passeando pela cidade com a namorada. Talvez estivesse num dos cinemas que abrem de manhã e a beijasse no escuro. Talvez estivesse no bosque, fazendo as mesmas coisas que eu fizera com Antônio durante meses. No primeiro horário, eu tinha sido sabatinada em química e dera respostas confusas ou insuficientes. Quem sabe que nota iria tirar? E já não havia tempo para remediar. Corria o risco de ficar em recuperação em setembro. Galiane cruzara comigo pelos corredores e tivemos uma conversa pacata, cujo sentido era: o que está acontecendo com você, Greco? Por que não estuda mais? E eu não soubera dizer outra coisa senão: professora, eu estudo muitíssimo, juro, de modo que ela me ouviu por um tempo e deixou-me falar plantada ali, indo para a sala dos professores. Fui chorar longamente no banheiro, um choro de autocomiseração pelo tanto que minha vida era desgraçada. Tinha perdido tudo, os sucessos na escola, Antônio, com quem eu sempre quisera terminar, e no final foi ele quem me deixou. Já me fazia falta. Lila, que desde que era a senhora Caraque, se tornava outra a cada dia. Cansada, com dor de cabeça, voltei para casa a pé, pensando nela, em como me tinha usado. Sim, usado, só para ir provocar o Solara, para se vingar do marido, para exibi-lo a mim em sua miséria de macho ferido, e me perguntei em todo o trajeto: será possível que se possa mudar tanto, que nada agora é diferente de como Guilhola? Mas, uma vez em casa, eis a surpresa. Minha mãe não me agrediu como de costume porque eu me atrasara e suspeitava que eu tivesse estado com Antônio, ou porque tinha deixado de fazer alguns dos meus 1000 afazeres domésticos. Em vez disso, me falou como uma espécie de resmungo gentil. Stefano me perguntou se hoje à tarde você poderia acompanhá-lo até a costureira do retifilo. Achei que não estivesse entendido bem, estava tonta de cansaço e humilhação. Stefano? Queria que o acompanhasse ao retifilo? Por que não vai com uma mulher? Brincou do outro cômodo meu pai, que formalmente estava doente, mas na realidade devia estar às voltas com suas transações indecifráveis. Como é que aqueles dois passam o tempo? Ficam jogando baralho? Minha mãe fez um gesto de irritação. Disse que talvez Lina estivesse ocupada, disse que devíamos ser gentis com os Caraque, disse que tinha gente que nunca estava contente com nada.
Na verdade, meu pai estava mais que contente. Manter boas relações com o salsicheiro significava que podíamos pegar comida a crédito e adiar o mais possível o pagamento. Mas ele gostava de bancar o espirituoso. Há algum tempo, sempre que tinha ocasião, se divertia insistindo de modo alusivo numa suposta preguiça sexual de Stefano. De vez em quando perguntava à mesa: Carraque faz o quê? Só gosta de televisão? E ria, e não era preciso muito para intuir que o sentido de sua pergunta era: como é que aqueles dois não fazem filhos? Stefano funciona ou não? Minha mãe, que pescava aquelas coisas no ar, respondia séria: é cedo, deixe o casal em paz, o que é que você quer? Mas de fato se divertia tanto ou mais que ele a ideia de que o salsicheiro Carraque, apesar do dinheiro que tinha, não funcionasse. A mesa já estava posta, só me esperavam para comer. Meu pai se sentou com uma expressão meio marota e continuou brincando, dirigindo-se à minha mãe. Alguma vez eu lhe disse: lamento, esta noite estou cansado, vamos jogar baralho? Não, porque você não é uma pessoa direita. E você quer que eu me torne uma pessoa direita? Um pouquinho, mas sem exagerar. Então, a partir desta noite, vou ser uma pessoa direita, como Stefano. Eu disse, sem exagerar. Como eu detestava aqueles duetos. Falavam como se estivessem certos de que eu e meus irmãos não pudéssemos entender, ou quem sabe davam por garantido que entendíamos cada nuance, mas achavam que esse era o modo correto de nos ensinar a sermos homens e mulheres. Esgotada pelos meus próprios problemas, eu queria ter começado a gritar, jogar o prato longe, fugir. Não ver mais minha família, a umidade nos cantos do teto, as paredes descascadas, o cheiro da comida, tudo. Antônio, que tolice perdê-lo. Eu já estava arrependida e queria que me perdoasse. Se eu ficar de recuperação em setembro, me disse, não me apresento, me faço reprovar. Caso com ele imediatamente. Depois me voltou à mente Lila, como ela se arrumara, com que tom tinha falado com os Solares, o que tinha em mente. Quanto a humilhação e o sofrimento a estavam tornando ruim. Divaguei assim a tarde toda, pensamentos desconexos, uma imersão na banheira de casa nova, ansiedade por aquele pedido de Stefano, como avisar a minha amiga o que seu marido queria de mim. E a química, e Empédocles, e estudar, e parar de estudar, e por fim uma dor fria. Não havia saída. Sim, nem eu nem Lila nunca seríamos como a menina que tinha ido esperar Nino na saída da escola. Faltava a ambas algo de impalpável, mas fundamental, que ela demonstrara ter só de vê-la de longe e que ou se tinha ou não tinha. Porque agora possuir aquela coisa não bastava aprender latim, grego ou filosofia, não servia nem mesmo ter o dinheiro dos embutidos ou dos sapatos. Stefano chamou do pátio. Corri para baixo e logo vi em seu rosto uma expressão abatida. Disse que me pedia para acompanhá-lo a fim de recuperar a foto que a costureira estava expondo na vitrine sem permissão. Faça isso, por gentileza, murmurou num tom meio meloso. Depois me fez entrar no conversível sem dizer uma palavra e partimos sobre as rajadas de vento quente. Assim que saímos do bairro, ele começou a falar e não parou até que chegamos à costureira. Expressou-se num dialeto suave, sem palavrões nem deboches. Começou dizendo que eu devia lhe fazer um favor, mas não esclareceu imediatamente qual era o favor. Disse apenas, se enrolando, que se eu fizesse isso para ele, é como se estivesse fazendo para minha amiga. Então passou a me falar de Lila. Quanto ela era inteligente, quanto ela era bonita. Mas é rebelde por natureza, acrescentou. E ou as coisas saem do jeito dela, ou ela não sossega até o fim. Helena, você não sabe o que eu estou passando, ou talvez saiba, mas sabe apenas o que ela lhe conta. Mas me ouça também. Lina meteu na cabeça que eu só penso em dinheiro, e talvez seja verdade, mas faço isso pela família, pelo irmão dela, pelo pai, por todos os parentes. Estou errado? Você é muito instruída, me diga se estou errado. O que ela quer de mim? A miséria de onde veio? Somente os Solaras podem fazer fortuna? Queremos deixar o bairro nas mãos deles? Se você me disser que errei, eu nem vou discutir. Admito logo que estou errado. Já com ela eu preciso discutir sempre. Não gosta de mim, já me disse, e vive repetindo isso. Fazer com que ela entenda que eu sou seu marido é uma guerra, e desde que me casei a vida ficou insuportável.
Vê-la de manhã, de noite, dormir ao lado dela e não poder fazê-la sentir quanto eu a amo, com toda a força de que me sinto capaz, é uma coisa horrível. Observei suas mãos largas apertando o volante, o rosto. Os olhos brilharam e ele admitiu que na primeira noite de núpcias teve de bater nela, que tinha sido forçado a isso, que ela toda manhã, toda noite lhe arrancava tapas nas mãos só para degradá-lo e constrangê-lo a ser o que jamais, jamais, jamais gostaria de ser. Naquele ponto, assumiu um tom quase assustado. Fui obrigado a surrá-la de novo. Não devia ter ido ao solar vestida daquele jeito. Mas ela tem uma força interior que não consigo dobrar. É uma força ruim que torna inúteis as boas maneiras. Um veneno. Já viu que ela não consegue engravidar? Os meses passam e não acontece nada. Os parentes, os amigos, os clientes me perguntam com um risinho na cara: temos novidades? E eu tenho que responder: que novidades? Fazendo de conta que não estou entendendo, porque se eu entendesse, deveria responder. E o que eu posso responder? Há coisas que você sabe, mas não se podem dizer. Ela, com a força que tem, mata os filhos lá dentro, Helena, e os faz de propósito, para que as pessoas pensem que não sou homem o bastante, para que eu faça um papel de merda diante de todos. O que você acha? Estou exagerando? Você não imagina o favor que está fazendo só de me escutar. Nunca soube o que responder. Estava estupefada. Nunca tinha ouvido um homem se expor daquela maneira. Durante todo o tempo, mesmo quando falou da própria violência, valeu-se de um dialeto cheio de sentimento, sem defesas, como o de certas canções. Ainda hoje não sei por que se comportou assim. Claro, depois que me revelou o que queria. Queria que eu me aliasse a ele pelo bem de Lila, depois que ela precisasse ser ajudada a entender como era necessário que se comportasse como esposa e não como inimiga. Me pediu que a convencesse a lhe dar uma mão na segunda charcutaria e com as contas. Mas para obter essas coisas não era preciso que se confessasse daquela maneira. Provavelmente pensou que Lila já me tivesse informado minuciosamente e que, portanto, precisasse me dar sua versão dos fatos. Ou talvez não tenha percebido que estava se abrindo com aquela franqueza a melhor amigo de sua mulher e o tenha feito sob a onda das emoções. Ou supôs que, caso me comovesse, eu depois poderia comover Lila relatando-lhe tudo. O certo é que o escutei com crescente envolvimento. Aos poucos fui gostando daquele livre transbordar de confidências muito íntimas, mas, sobretudo, devo admitir, gostei da importância que ele me atribuía. Quando formulou com palavras suas uma suspeita que eu mesma sempre tive, ou seja, de que Lila possuía uma força que a tornava capaz de tudo, até de impedir seu organismo de conceber um filho, tive a impressão de que ele estava me atribuindo um poder benéfico, capaz de superar a força maléfica de Lila. E disso me deixou lisonjeada. Saímos do carro, nos dirigimos ao ateliê da costureira e me senti consolada por aquele reconhecimento. Cheguei até a dizer que pomposamente, em italiano, que eu faria o possível para ajudá-los a serem felizes. Mas já em frente à vitrine da costureira voltei a ficar nervosa. Ambos paramos para olhar a fotografia moldurada de lila entre tecidos de várias cores. Estava sentada, as pernas cruzadas, o vestido de noiva um pouco repuxado revelando seus sapatos, um tornozelo. Apoiava o queixo na palma de uma mão, tinha um olhar intenso, sério, voltado atrevidamente para a lente e entre os cabelos reluzia uma discreta coroa de flor de laranjeira. O fotógrafo tivera sorte. Senti que havia captado a força sobre a qual Stefano tinha acabado de falar, e era uma força, acho que entendi naquele momento, contra a qual nem mesmo Lila tinha nenhum poder. Virei-me para ele como para dizer, ao mesmo tempo admirada e desolada: olha aí a coisa que falávamos, mas ele empurrou a porta e me fez entrar. O tom que usara comigo desapareceu e ele foi duro com a costureira. Disse que era o marido de Lila. Usou precisamente aquela fórmula. Esclareceu que também atuava no comércio, mas que jamais lhe ocorreria fazer publicidade daquele modo. Chegou a dizer: a senhora é uma bela mulher. O que seu marido diria se eu pegasse uma foto sua e a colocasse entre provolones e salames? Pediu-lhe de volta a fotografia. A costureira ficou confusa, tentou se defender. Por fim cedeu, mas se mostrou muito contrariada e, para demonstrar a boa-fé de sua iniciativa e o motivo de seu lamento,
Contou 3 ou 4 coisas que mais tarde, com o passar dos anos, se tornaram uma pequena lenda do bairro. No período em que a foto estivera na vitrine, apareceram para pedir informações sobre a jovem vestida de noiva o famoso Renato, um príncipe egípcio, Vitório de Sica e um jornalista de Roma, que queria falar com Lila e mandar-lhe um fotógrafo para um ensaio em traje de banho, como aqueles que se fazem com as misses. A costureira jurou que negou o endereço a todos, ainda que, especialmente nos casos de Corazon e de Sica, a recusa lhe tenha parecido muito deselegante, haja vista a qualidade das pessoas. Percebi que, quanto mais a costureira falava, mais Stefano se enternecia. Tornou-se sociável, quis que a mulher contasse com mais detalhes aqueles episódios. Quando saímos levando a foto conosco, seu humor tinha mudado e o monólogo da volta não teve mais o tom sofrido do da ida. Stefano ficou alegre e começou a falar de Lila com a soberba de quem possui um objeto raro, de cuja posse auferia um grande prestígio. Claro que voltou pedir a minha ajuda, e antes de me deixar na porta de casa me fez jurar várias vezes que eu tentaria de todas as maneiras fazer Lila compreender qual era o bom e qual era o mau caminho. Mas agora, segundo suas palavras, Lila não era mais uma pessoa ingovernável, mas uma espécie de fluido precioso encerrado no recipiente que lhe pertencia. Nos dias seguintes, Stefano contou a quem quisesse ouvir, inclusive a charcutaria, sobre o Corazon e De Sica, tanto que a coisa circulou e a mãe de Lila, Núzia, enquanto viveu, andou repetindo a todos que sua filha teria tido a oportunidade e a possibilidade de se tornar uma cantora ou uma atriz, aparecer na televisão, até se tornar uma princesa egípcia, caso a costureira não tivesse sido tão reticente e se destino não a tivesse feito se casar aos 16 anos com Stefano Carraque. A professora de Química foi generosa comigo, ou talvez tenha sido Galiani que interferiu nisso, e me deu uma nota suficiente. Fui aprovada com 7 em todas as matérias literárias, 6 em todas as científicas, suficiente em religião e pela primeira vez com 8 em conduta, sinal de que o padre e boa parte do conselho de classe não me perdoaram realmente. Fiquei mal. Agora sentia o velho conflito que o professor de religião sobre o papel do Espírito Santo como um ato de presunção de minha parte e lamentava não ter dado ouvidos a Afonso, que na época tentara me segurar. Não tive naturalmente a bolsa de estudos e minha mãe ficou com raiva, gritou que era culpa do tempo que eu perdera atrás de Antônio. A coisa me exasperou. Disse que não queria estudar mais. Ela ergueu a mão para me dar uma bofetada, temeu por meus óculos e correu atrás do batedor de tapete. Em suma, dias ruins cada vez piores. A única novidade que me pareceu positiva foi que o Bebel, da manhã em que fui ver os murais, veio até mim e me entregou um pacote deixado por Galiani. Eram livros, mas não romances, livros cheios de raciocínios, um sinal delicado de confiança, mas que não bastou para me pôr para cima. Eu estava ansiosa demais e com a impressão de estar sempre errada. Não importa o que fizesse. Procurei meu ex-namorado, tanto em casa quanto no trabalho, mas em todas as ocasiões ele conseguiu me evitar. Dei um pulo na charcutaria para pedir ajuda a Ada. Ela me tratou com frieza e disse que o irmão não queria mais me ver a partir daquele dia, quando nos cruzávamos na rua, virava o rosto para o outro lado. Agora que eu estava sem escola, acordar de manhã se tornou algo traumático, uma espécie de choque doloroso na cabeça. No início, me esforcei para ler umas páginas dos livros da Galiani, mas logo me entediava, não entendia quase nada. Voltei a pegar emprestados romances da biblioteca circulante, li um atrás do outro. Mas depois de um tempo perdi o ânimo. Propunham vindas intensas, diálogos profundos, um fantasma de realidade mais fascinante que minha vida real. Assim, para me sentir como se não fosse verdadeira, às vezes me dirigia até o colégio com a esperança de ver Nino, que estava às voltas com os exames de maturidade. No dia da redação de grego, esperei-o por horas, pacientemente, mas justo quando os primeiros candidatos começaram a sair com o roque debaixo do braço, surgiu a bela e impecável menina que eu tinha visto oferecendo-lhe os lábios. Ela ficou aguardando a poucos metros de mim, e no mesmo instante passei a imaginar de que modo nós duas, como figurinhas postas num álbum, pareceríamos aos olhos do filho de Sarratori no momento em que ele saísse pelo portão. Me senti feia, desleixada e fui embora.
Corri para a casa de Lila em busca de conforto, mas sabia que também tinha errado com ela. Tinha feito uma coisa estúpida. Não lhe dissera que havia ido com Stefano recuperar a foto. Por que me mantive calada? Estava satisfeita com o papel de pacificadora que seu marido me atribuía e pensava que poderia exercê-lo melhor silenciando sobre a ida de carro à costureira? Tinha temido trair a confiança de Stefano e então, sem me dar conta, acabei traindo a dela? Não sabia dizer. O certo é que não tinha sido realmente uma decisão minha, muito mais uma incerteza que de início se tornou fingida distração, depois a convicção de que não ter falado logo como as coisas se passaram tornara tudo ainda mais complicado, e talvez àquela altura fosse inútil remediar. Como era difícil fazer mal. Eu buscava justificativas que pudessem lhe parecer convincentes, mas não era capaz de encontrá-las nem sequer para mim. Intuía no fundo deteriorado em meus comportamentos e me calava. Por outro lado, ela nunca demonstrou saber da existência daquele encontro. Sempre me acolhia com gentileza, deixava que eu tomasse banho em sua banheira e usava sua maquiagem. Mas quase não fazia comentários sobre as histórias em que lhe contava dos romances. Preferia me passar informações frívolas sobre a vida de cantores e atores que lia nas revistas. E não me comunicava mais nenhum pensamento seu ou projeto secreto. Se eu notava algum roxo nela, se partia dali para levá-la a interrogar-se sobre as razões daquela horrível atitude de Stefano, se lhe dizia que ele talvez se tornasse cruel porque pretendia que ela o ajudasse, o amparasse em todas as adversidades, ela me olhava ironicamente, dava de ombros e escapava. Em pouco tempo entendi que, mesmo não querendo romper relações comigo, ela decidira não me fazer mais confidências. Então será que ela sabia e já não me considerava uma amiga confiável? Cheguei a espaçar minhas visitas, esperando que ela sentisse minha ausência, me pedisse explicações e chegássemos a nos entender. Mas tive a impressão de que ela nem sequer se dava conta. Então não resisti e voltei a encontrá-la com assiduidade, com o que ela não se mostrou nem contente nem descontente. Naquele dia tórrido de julho, cheguei à casa dela especialmente abatida, mas não lhe disse nada de Nino, da namorada de Nino, porque, sem querer, sabe como são essas coisas. Eu também acabei reduzindo meu jogo de confidências com ela a quase nada. Foi receptiva como sempre, preparou uma horchata e fiquei encolhida, sorvendo a garapa gelada de amêndoas no sofá da sala de jantar, irritada com o estridor dos trens, com o suor, com tudo. Observei-a em silêncio enquanto se movia pela casa. Senti raiva por sua capacidade de percorrer os labirintos mais deprimentes, apegada ao fio de sua decisão belicosa, sem o dar a ver. Pensei no que o marido dissera, nas palavras sobre a potência que Lila detinha como uma mola de um dispositivo perigoso. Olhei sua barriga e imaginei que, de fato, ali dentro, todo dia, toda noite, ela se empenhasse em sua batalha para destruir a vida que Stefano queria por força inocular-lhe. Por quanto tempo vai resistir? Me questionei, mas sem ousar fazer perguntas explícitas, pois sabia que ela não acharia nada agradável. Dali a pouco chegou Pinúcia, aparentemente uma visita entre cunhadas. Na verdade, 10 minutos depois, Rino também apareceu e ambos ficaram se beijando diante de nós de maneira tão excessiva que eu e Lila trocamos olhares irônicos. Quando Pina disse que queria ver o panorama, ele a acompanhou e os dois se fecharam no quarto por uma boa meia hora. Isso acontecia com frequência. Lila me disse como uma mistura de fasto e sarcasmo, e senti inveja da desenvoltura dos dois noivos, nada de medos, nada de desconforto. Quando reapareceram, estavam mais contentes que antes. Rino foi à cozinha pegar algo para beliscar, voltou, falou de sapatos com a irmã, disse que as coisas estavam indo cada vez melhor. Tentou tirar sugestões dela para depois ir se exibir com o Solara. Você sabe que Marcelo e Michele querem botar sua foto na loja da Piazza de Martiri? Perguntou de repente com um ar cativante. Não acho que seja o caso, interveio imediatamente Pinúcia. Por quê? Indagou Rino. Para aplacar minha mãe, precisei arranjar um trabalho de verão. Naturalmente, fui até a dona da papelaria. Ela me recebeu como quem recebe uma professora de escola ou um médico. Chamou as filhas que estavam brincando nos fundos da loja. As meninas me abraçaram, me encheram de beijos. Queriam que eu brincasse um pouco com elas.
Quando lhe revelei que estava procurando trabalho, ela me disse que estava pronta a mandá-las ao Sea Garden imediatamente, sem esperar até agosto, só para permitir que suas filhas passassem um dia com uma garota bondosa e inteligente como eu. Imediatamente quando? Perguntei. Na semana que vem. Perfeito. Posso lhe pagar um pouco mais que no ano passado. Aquilo finalmente me pareceu uma bela notícia. Voltei para casa contente e não mudei de humor nem quando minha mãe me disse que eu tinha muita sorte, como sempre, já que tomar banho de mar e sol não era um trabalho. Mais animada, no dia seguinte fui visitar a professora Oliviero. Estava chateada por ter de lhe dizer que naquele ano eu não destacara particularmente na escola, mas tinha necessidade de encontrá-la. Devia recordá-la delicadamente de me conseguir os livros do segundo ano do liceu. De resto, imaginava que ela gostaria de saber de Lila. Agora que fizera um bom casamento e tinha muito tempo livre, talvez voltasse a estudar. Ler em seus olhos a reação àquela notícia me teria ajudado a apaziguar o incômodo que ela causara em mim. O calor daquele ano deve ter tido um péssimo efeito sobre os organismos mais frágeis. À tarde se ouviram no pátio dos chamados os filhos de Milena, que procuravam pela mãe com um tom cada vez mais preocupado. Como os apelos não cessavam, decidi ir ver o que estava acontecendo e topei com Ada. Ela disse nervosa, os olhos brilhando, que Melina não estava em lugar nenhum. Logo em seguida, Antônio chegou ofegante, palidíssimo, nem sequer olhou para mim e partiu correndo. Logo metade do bairro procurava por Melina, até mesmo Stefano, que ainda com o avental de salsicheiro, se pôs ao volante do conversível, acomodou Ada ao seu lado e explorou as ruas lentamente. Eu fiquei atrás de Antônio, corremos para cá e para lá, sem nos dirigir a palavra. Por fim, nos encontramos na área dos pântanos e ambos fomos caminhando pela relva alta. Chamamos por sua mãe. Ele estava com o rosto encavado, olheiras azuis. Peguei sua mão. Queria lhe dar algum conforto, mas ele me rechaçou. Disse uma frase odiosa e disse assim: "Me deixe em paz, você não é uma mulher." Senti uma dor no peito forte, mas justo naquele momento encontramos Melina. Estava sentada na água, estava se refrescando. O pescoço e o rosto desapontavam na superfície esverdeada, os cabelos estavam encharcados, os olhos vermelhos, os lábios manchados de lama e folhinhas. Estava em silêncio, ela que há 10 anos vivia gritando ou cantando seus ataques de loucura. Estava sentada na água, estava se refrescando. O pescoço e o rosto desapontavam da superfície esverdeada, os cabelos estavam encharcados, os olhos vermelhos, os lábios manchados de lama e folhinhas. Estava em silêncio, ela que há 10 anos vivia gritando ou cantando seus ataques de loucura. Então a levamos para casa, Antônio a sustentando de um lado, eu do outro. As pessoas pareceram aliviadas, a chamavam, ela cumprimentava debilmente com a mão. Ao lado da cancela vi Lila, que não tinha participado das buscas. Isolada na casa do bairro Novo, a notícia só lhe chegara quando já era tarde. Eu sabia de sua forte relação com Melina, mas estranhei que, enquanto todos davam sinais de simpatia, e lá vinha a Ada correndo e gritando mamãe, seguida por Stefano, que deixara o carro com as portas abertas no meio do estradão e tinha o ar feliz de quem tivera maus pensamentos e, no entanto, descobre que agora está tudo bem. Ela estivesse à parte, com que expressão difícil de definir.
Parecia comovida pelo penoso espetáculo apresentado pela viúva, suja, o sorriso embotoado, as roupas de baixo ensopadas de água e lama, sob o tecido os traços do corpo chupado, o gesto cansado, com a saudava amigos e conhecidos. Mas ela também estava ferida com aquilo, até aterrorizada, quase como se sentisse dentro de si o mesmo desconcerto. Fiz-lhe um sinal. Ela não retribuiu. Então passei Melina para sua filha e tentei alcançá-la. Queria falar também da professora Oliviero. Queria lhe contar a frase terrível que Antônio me dissera. Mas não a encontrei mais. Tinha ido embora. Quando reencontrei Lila, logo me dei conta de que ela não estava bem e que tendia a causar-me mal também. Passamos uma manhã em sua casa numa atmosfera aparentemente relaxada. De fato, ela me impôs com uma crescente maldade que eu provasse todos os seus vestidos, apesar de eu lhe dizer que não ficavam bom em mim. A brincadeira se transformou num tormento. Ela era mais alta, mais esbelta. Cada peça sua que o vestia me tornava ridícula, mas ela não queria admitir. Dizia que bastava ajustar aqui ou ali, e enquanto isso me examinava sempre de mau humor, como se eu a ofendesse com meu aspecto. A certa altura exclamou: Chega! Armando um olhar e uma cara de quem viu um fantasma. Depois voltou a si, se impôs um tom frívolo. Me disse que 1 ou 2 noites atrás tinha ido tomar um sorvete com Pasquale e Ada. Eu estava anágua, ajudando a recolocar suas roupas nos cabides. Com Pasquale e Ada? Sim. Com Stefano também? Não, eu sozinha. Eles a convidaram? Não, fui eu que pedi. E com ar de quem queria me surpreender, acrescentou que não se limitara apenas àquela escapada ao mundo de quando ainda era uma menina. No dia seguinte, tinha ido comer uma pizza com Enzo e Carmela. Sempre sozinha? Sim. E Stefano, o que acha disso? Fez uma cara de indiferença. Estar casada não significa levar uma vida de velha. Se ele quiser vir comigo, bem. Se a noite estiver muito cansado, saio sozinha. E como foi? Eu me diverti. Esperei que não lesse em meu rosto desapontamento. Estávamos nos vendo com frequência, não custava nada ter me falado. Hoje à noite vou sair com Ada, Pasquale, Enzo, Carmela. Não quer vir com a gente? Em vez disso, não me disse nada. Organizou e combinou aqueles encontros sozinhas, em segredo, como se não fossem os nossos amigos de sempre, mas só os seus. E agora, eis que me contava minuciosamente e com satisfação tudo o que eles conversaram. Ada estava preocupada. Melina não comia quase nada e vomitava o pouco que comia. Pascoal estava ansioso por causa da mãe, Josepina, que não conseguia dormir, sentia as pernas pesadas. Tinha palpitações e, quando ia visitar o marido na prisão, ao voltar para casa, chorava de um jeito que ninguém podia consolar. Fiquei ouvindo. Notei que falava de um modo mais participativo que o habitual. Escolhia palavras emotivamente carregadas, descrevia Melina Capunto e Josepina Peluso como se seus corpos tivessem se apossado do seu, impondo-lhe as mesmas formas contraídas ou dilatadas, o mesmo mal-estar. Enquanto contava, tocou o rosto, o seio, a barriga, os flancos, como se não fossem mais os seus, mostrando assim que sabia tudo daquelas mulheres, nos mínimos detalhes, para que eu constatasse que a mim ninguém dizia nada, e a ela sim, ou pior, para me fazer sentir encerrada numa nuvem, alguém que não se dá conta de quanto sofrem as pessoas ao seu redor. Falou de Josepina como se não a tivesse perdido de vista em nenhum momento, apesar do vórtice do noivado e do casamento. Falou de Melina como se a mãe de Ada e de Antônio ocupasse sua mente desde sempre e conhecesse a fundo sua loucura. Depois, passou a me listar várias outras pessoas do bairro que eu mal conhecia, mas de quem ela parecia conhecer as histórias graças e uma espécie de participação à distância. Por fim, anunciou: também tomei sorvete com Antônio. Aquele nome me picou o estômago. Como ele está? Bem. Disse algo sobre mim? Não, não disse nada. Quando ele viaja? Em setembro. Marcelo não fez nada para ajudá-lo. Era óbvio. Óbvio? Se era óbvio que o Solara não faria nada, pensei por que ela me levou até eles. E por que você, que é casada, agora quer rever os amigos assim sozinha? E por que tomou um sorvete com Antônio e não me disse, mesmo sabendo que ele é meu ex-namorado e não quer mais me ver?
mas eu, ao contrário, gostaria de encontrá-lo. Quer se vingar de mim porque saí de carro com seu marido e não lhe comuniquei sequer uma palavra sobre o que conversamos? Tornei a me vestir, nervosa. Murmurei que tinha coisas a fazer e estava na hora de ir. Preciso lhe dizer mais uma coisa. Anunciou-me séria que Rino, Marcelo e Michele quiseram que Stefano fosse à Piazza de Martiri para ver como a loja estava ficando bonita e lá, os três, entre sacos de cimento, baldes de tinta e trinchas, lhe mostraram a parede em frente à entrada e disseram que estavam pensando em colocar uma grande ampliação de sua foto em vestido de noivo. Stefano ficou ouvindo e então respondeu que certamente seria uma bela propaganda para os sapatos, mas que não lhe parecia uma coisa oportuna. Os três insistiram, e ele não disse nada a Marcelo, não a Michele e não a Rino. Em resumo, eu tinha vencido a aposta. O marido não tinha cedido ao Solara. Respondi tentando aparentar entusiasmo. Viu só? Sempre falando mal de pobre Stefano. No entanto, eu tinha razão. Agora você precisa voltar a estudar. Aguardemos. Aguardemos o quê? Uma aposta é uma aposta e você perdeu. Aguardemos, repetiu Lila. Meu mau humor se aguçou. Ela não sabe o que quer, pensei. Está insatisfeita por não ter tido razão quanto ao marido. Ou sei lá, talvez eu exagere, talvez tenha aparecido a recusa de Stefano, mas exige um embate bem mais duro entre os machos em torno de sua imagem e agora está decepcionada porque os Solara não insistiram o suficiente. Vi que passava languidamente a mão no próprio quadril e ao longo da coxa, como uma carícia de despedida, e seus olhos, mais uma vez, surgiu por um instante aquela mistura de sofrimento, medo e desgosto que eu tinha notado na tarde do desaparecimento de Melina. Pensei, e se ela secretamente quiser que sua foto acabe realmente exposta, enorme, no centro da cidade, e lamente que Michele não tenha conseguido se impor sobre Stefano? Por que não? Ela quer ser a primeira em tudo. Ela é assim, a mais bonita, a mais elegante, a mais rica. Então pensei, sobretudo a mais inteligente. E a hipótese de que Lila realmente retomasse os estudos me causou um desprazer humilhante. Com certeza recuperaria todos os anos de escola perdidos. Com certeza a encontraria ao meu lado, cotovelos colados, fazendo o exame final do liceu. E me dei conta de que aquela perspectiva era insuportável, mas ainda mais insuportável que me pareceu descobrir em mim mesma aquele sentimento. Fiquei envergonhada e logo passei a dizer-lhe quanto seria lindo se estudássemos juntas de novo, insistindo para que se informasse sobre os procedimentos necessários. Como ela deu de ombros, eu disse: agora tenho mesmo que ir. Desta vez, não me deteve. Como costumava acontecer, já descendo as escadas comecei a ouvir suas razões, ou assim me pareceu. Ela estava isolada no bairro novo, fechada em sua casa moderna, maltratada por Stefano, empenhada sabe-se lá em que luta misteriosa com o próprio corpo para que não concebesse filhos, invejosa de seus sucessos escolares, até o ponto de me fazer ver com aquela aposta maluca que ela gostaria de retomar os estudos. Além disso, era provável que me visse muito mais livre que ela. O rompimento com Antônio e minhas dificuldades no colégio lhe pareciam ninharias se comparadas às suas. Passo a passo, sem me dar conta, primeiro me senti propensa a uma adesão amuada, depois a uma renovada admiração por ela. Mas é claro, seria muito bom se ela voltasse a estudar. Retornar aos tempos da escola fundamental, quando ela era sempre a primeira e eu sempre a segunda. Conferir um novo sentido aos estudos, porque ela sabia lhe dar um sentido. Acompanhar de perto sua sombra e assim me sentir forte e em segurança. Sim, sim, sim. Recomeçar. A certo ponto, durante o percurso para casa, tornou a voltar à minha mente aquela mistura de sofrimento, espanto e desgosto que eu tinha visto em meu rosto. Por quê? Repensei no corpo, que desordem da professora, no corpo desgovernado de Melina. Sem uma razão evidente, comecei a olhar com atenção para as mulheres ao longo da estrada. De repente me veio a impressão de ter vivido como uma espécie de limitação do olhar, como se só fosse capaz de focalizar nosso grupo de meninas, Ada, Guilhola, Carmela, Marisa, Pinúcia, Lila, a mim mesma, minhas colegas de escola, e jamais tivesse realmente notado o corpo de Melina, o de Josepina Peluso, o de Núzia Cerulo, o de Maria Carraque.
O único corpo de mulher que eu tinha examinado com crescente preocupação era a figura claudicante de minha mãe, e apenas por aquela imagem que sentia perseguida, ameaçada, temendo até agora que ela se impusesse de chofre à minha própria imagem. Naquela ocasião, ao contrário, vi nitidamente as mães de família do bairro velho. Eram nervosas, eram aquiescentes, silenciavam de lábios cerrados e ombros curvos, ou gritavam insultos terríveis aos filhos que as atormentavam. Arrastavam-se magérrimas, com as faces e os olhos encavados, ou com traseiros largos, tornozelos inchados, as sacolas de compra, os meninos pequenos que se agarravam às suas saias ou que queriam ser levados no colo. E, meu Deus, tinham 10, no máximo 20 anos a mais do que eu. No entanto, pareciam ter perdido os atributos femininos aos quais nós, jovens, dávamos tanta importância e que punhamos em evidência com as roupas, com a maquiagem. Tinham sido consumidas pelo corpo dos maridos, dos pais, dos irmãos, os quais acabavam sempre se assemelhando ou pelo cansaço ou pela chegada da velhice, pela doença. Quando essa transformação começava, com o trabalho doméstico, com as gestações, com os espancamentos, Lila se deformaria como Núzia. De seu rosto delicado, despontaria Fernando, seu andar elegante se transmutaria nas passadas abertas e braços afastados do tronco de Rino. E também meu corpo, um dia, cairia em escombros, deixando emergir não só o de minha mãe, mas ainda o de meu pai. E tudo o que eu estava aprendendo na escola se dissolveria, o bairro tornaria a prevalecer, as cadências, os modos, tudo se confundiria numa lama escura. Num instante percebi que, sem me dar conta, eu tinha interceptado os sentimentos de Lila e os estava somando aos meus. Era por isso que ela estampava aquela expressão, aquele mau humor, acariciava a própria perna, os quadris, como uma espécie de adeus. Apalpava-se ao falar como se sentisse os confins de seu corpo assediados por Melina, por Josepina, e estivesse em pânico, nauseada. Tinha procurado os nossos amigos por necessidade de reação. Recordei seu olhar, ainda pequena, sobre Oliviero caída na cátedra, como uma boneca em frangalhos. Recordei seu olhar sobre Melina comendo ao longo da estrada o sabão amolecido que acabara de comprar. Recordei-me de Lila, enquanto narrava a nós, meninas, o homicídio, o sangue escorrendo na panela de cobre, e defendia que o assassino de Dom Aquile não era um homem, mas uma mulher, como se ela mesma tivesse visto e ouvido na última história de nos contava a forma de um corpo feminino desfazer-se por força de ódio, por urgência de vingança ou de justiça, e perder sua constituição. A partir da última semana de julho, fui todos os dias, inclusive domingos, ao Sea Garden com as meninas. Além das 1000 coisas que podiam ser necessárias às filhas da lojista, levei na bolsa de lona os livros que Galliani me emprestara. Eram pequenos volumes que refletiam sobre o passado, sobre o presente, sobre o mundo tal como era e como deveria ser. A escrita se assemelhava àquela que eu via nos livros didáticos, mas era mais difícil e mais interessante. Eu não estava habituada àquele tipo de leitura, me cansava logo. Além disso, as meninas demandavam muita atenção. E depois havia o mar soporífero, o embotamento do sol que pressionava o golfo e a cidade, fantasias divagantes, desejos, a vontade sempre presente de desfazer a ordem das linhas. E com isso, toda a ordem que implicasse esforço, espera de uma realização toda por vir, de me abandonar ao que estava ao alcance da mão, imediatamente alcançável, a vida bruta dos animais do céu, da terra e marinhos. Me aproximei dos 17 anos, com um olho nas filhas da dona da papelaria e um olho na origem das desigualdades. Num domingo, senti um toque de dedos em meus olhos e uma voz feminina que me perguntou: Adivinha quem é? Reconheci a voz de Marisa e torci para que estivesse com Nino. Como eu gostaria que ele me visse embelezada pelo sol, pela água do mar, debruçada na leitura de um livro difícil. Exclamei felicíssima: Marisa! E me virei no impulso. Mas Nino não estava. Quem estava era Afonso, com uma toalha azul no ombro, cigarros, isqueiro e carteira na mão. Um calção de banho preto com faixa branca. Ele mesmo, branquíssimo, como quem nunca pegou nenhum raio de sol em toda a sua vida. Fiquei surpresa de encontrá-los ali, juntos. Afonso ficara de recuperação até outubro em 2 matérias e ocupava, como estava com a charcutaria, eu imaginava que estudasse aos domingos.
Quanto a Marisa, eu estava certa de que estava em Barano, com a família. Entretanto, me disse que os pais tinham brigado no ano passado com a dona da casa, Nela, e tinham alugado com amigos do Roma um chalé em Castelvolturno. Ela voltara a Nápoles apenas por uns dias, precisava dos livros didáticos, 3 matérias em recuperação. E também tinha de encontrar uma pessoa, então sorriu sedutora a Afonso, a pessoa em questão. Não consegui me conter. Perguntei imediatamente como Nino se saíra no exame final. Ela fez uma expressão de desgosto. 8 em tudo e 2 9. Assim que soube do resultado, foi embora sozinho para a Inglaterra, sem um centavo no bolso. Diz que vai encontrar um trabalho e que fica por lá até aprender bem o inglês. E depois? Depois não sei, talvez se inscreva em economia e comércio. Eu tinha 1000 outras perguntas. Queria até achar uma maneira de saber quem era aquela garota que ia esperá-lo na saída da escola e se realmente viajara sozinho ou quem sabe com ela, quando Afonso disse constrangido. Lina também está vindo, e acrescentou. Antônio nos trouxe de carro. Antônio? Afonso deve ter notado minha mudança de expressão, a labareda que estava explodindo em meu rosto, o espanto ciumento nos olhos. Sorriu e se apressou em dizer. Stefano estava ocupado com os balcões da charcutaria e não pôde vir, mas Lila queria muito encontrar você. Precisa lhe contar uma coisa. Por isso pediu a Antônio se ele podia nos acompanhar. É verdade. Ela precisa muito lhe dizer uma coisa urgente, reforçou Marisa, batendo as mãos contentíssima, para que eu entendesse que ela já sabia do que se tratava. O que era? Vendo e ouvindo Marisa parecia uma coisa boa. Talvez Lila tivesse amansado Antônio e agora ele quisesse voltar comigo. Talvez os Solaras tivessem finalmente mobilizado seus conhecidos e Antônio não fosse mais viajar. Foram as primeiras hipóteses que me ocorreram, mas quando os dois apareceram, excluí ambas imediatamente. Era visível que Antônio estava ali só porque, obedecendo a Lila, ele dava um sentido a seu domingo vazio, só porque o fato de ser amigo dela lhe parecia uma sorte e uma necessidade. Mas ainda estava com uma expressão infeliz, os olhos alarmados, me cumprimentou com frieza. Perguntei sobre sua mãe, me deu informações lacônicas. Diante daquele silêncio, Marisa ficou constrangida, tentou exibir seu entusiasmo por cada coisa no mundo, depois se confundiu e foi também mergulhar. Afonso escolheu um lugar o mais distante possível de nós, e imóvel sob o sol, se concentrou nos banhistas, como se observar a gente nua que entrava e saía do mar fosse um espetáculo muito cativante. Quem lhe deu este livro? Minha professora de latim e grego. Por que não me disse nada? Não achei que lhe interessasse. Por acaso você sabe o que me interessa e o que não me interessa? Recorri logo a um tom conciliador, mas também senti a necessidade de me vangloriar. Assim que terminar de ler, lhe empresto. São livros que a professora só empresta aos melhores. Nino também os lê. Quem é Nino? Fazia de propósito, fingia não se lembrar nem mesmo de seu nome para diminuí-lo aos meus olhos. Aquele do filminho do casamento, o irmão de Marisa, o filho mais velho de Sarratório. O rapaz feio de quem você gosta? Já lhe disse que não gosto mais. Mas se ele faz coisas incríveis, eu vou fazer o quê? O quê? Agora, por exemplo, ele está na Inglaterra, trabalha, viaja e aprende a falar inglês. Fiquei emocionada só de resumir as palavras de Marisa, disse a Lila. Imagine se a gente também pudesse fazer essas coisas, viajar, trabalhar de garçonete para nos sustentar, aprender a falar inglês melhor que os ingleses, porque ele pode se permitir isso e nós duas não. Terminou o colégio? Sim, já tirou o diploma, mas depois vai continuar com estudos muito difíceis na universidade. Ele é bom? Bom que nem você. Eu não estudo. Não é bem assim. Você perdeu a aposta e agora precisa voltar aos estudos. Deixa disso, Helena. Stefano não quer? Tem a charcutaria nova, eu preciso ajudar. Você pode estudar na loja. Não. Você prometeu, disse que vamos nos diplomar juntas. Não. Por quê? Lila passou a mão várias vezes pela capa do livro, alisando-a. Estou grávida, disse. E sem esperar minha reação, murmurou. Que calor! Deixou o livro,
foi para a borda do cimento e mergulhou sem hesitação, gritando a Antônio que brincava de jogar água nas meninas e em Marisa. Tony, me salve! Voou por alguns segundos de braços abertos e então se chocou bizonhamente com a superfície da água. Não sabia nadar.